O auditório da Paróquia Sagrado Coração de Jesus recebeu diversas pessoas para mais uma etapa da Escola de Fé e Política. A mesma se deu junto com várias atividades da paróquia. Final de semana de fato intenso, bastante agitado, mas no bom sentido agitado aí na paróquia, em nossa diocese. Nós já tínhamos um calendário aí previsto, esse encontro da Escola de Teologia, dentro do calendário que nós temos durante o ano. Estava previsto também a Escola de Fé e Política, que está acontecendo esse final de semana, a Escola de Homeopatia da Pastoral da Saúde, e casou e caiu justamente na programação do cardeal Dom Cláudio também esta presença nesses dias aqui em nossa diocese. Então, é uma graça também estarmos reunindo todas essas pessoas nessas diferentes atividades, tendo uma mesma meta, o mesmo objetivo, a caminhada da igreja nas diferentes dimensões, e a presença do cardeal, que é de fato o interlocutor nosso junto ao Papa em todo esse projeto que o Papa vem nos propondo para toda a igreja. Então, uma alegria muito grande, uma graça de Deus esse final de semana que nós estamos vivenciando. E que também esteve presente em algumas celebrações aqui na cidade. Exatamente, ele manifestou esse desejo de estar em contato com as pessoas, de conhecer as comunidades e celebrar com as comunidades. Então, tivemos essa oportunidade de estar acompanhando ele em algumas comunidades, nas celebrações, nesse diálogo, nesse bate-papo. Esta etapa contou com a presença do cardeal Dom Cláudio Umes, que afirma a importância da realização da mesma. Nós todos sabemos que uma sociedade que vai crescendo, e essa sociedade aqui é nova e está crescendo, se desenvolvendo, é muito importante a formação política, a participação do povo na política, porque a política sem o povo acaba naquilo que a gente sabe, que é os grandes e os que têm o poder na mão fazem o que bem entende. Então o povo tem que, de fato, tem que ter uma formação, tem que ter organização da sociedade civil, tudo isso faz parte. E depois fazer propostas, não apenas criticar, mas fazer propostas também. Qual seria o melhor desenvolvimento nessa região? Como é que seria melhor o futuro aqui? Como encaminhar? Porque então as autoridades públicas vão ter que ouvir um povo que se manifesta e que tem conhecimento das coisas. E ainda mais para nós como cristãos, temos de modo especial, também temos essa responsabilidade. O Evangelho nos ensina que todos temos que ser responsáveis também pelos outros. A política é exatamente esse do bem comum. Então a fé também, a fé em Jesus Cristo pode iluminar a política. Então é por isso que a fé e política significa que essas coisas se juntam. E por isso essa escola aqui, esse curso que estão fazendo, é muito bem-vindo e acho que vocês aqui têm que continuar desenvolvendo esse eixo assim, da formação, da educação. E mesmo as escolas aqui poderiam ter sempre também uma preocupação numa formação de fé e política. A Escola de Fé e Política teve como ministrante o professor Daniel Seidel, que é membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB. O mesmo conta quais os temas que foram trabalhados. Nessa terceira etapa da Escola de Fé e Política, nós estamos trabalhando 3 temas. A formação social e política do Brasil, então como que se dá a cultura política brasileira, que elementos forjar essa cultura política. Depois, análise de conjuntura, o que é, como fazer a partir dos olhos da fé, da igreja que se compromete com os que são mais vulneráveis, dos que mais precisam, dos empobrecidos. E terceiro, qual que é a ação e missão dos cristãos na política atual. Então nós começamos desde sexta-feira e vamos até amanhã um pouco percorrendo esse caminho, percebendo como que toda a história do Brasil, por meio do colonialismo, da escravidão, do coronelismo gerando clientelismo, da ideia dos direitos só pela questão trabalhista e não o reconhecimento dos direitos sociais e políticos, ao mesmo tempo toda a questão do autoritarismo, fruto da ditadura civil e militar, pelas quais o Brasil já passou, infelizmente, e ao mesmo tempo toda a questão do machismo e a questão do consumismo. Como que esses 7 elementos determinam a cultura política brasileira? E nesse sentido, então, como que os cristãos, por meio da sua força, da sua capilaridade, podem fermentar a ideia de uma nova política, combatendo a corrupção, se engajando em projetos de sociedade, participando das eleições. Inclusive a própria CNBB está oferecendo agora para esse final do mês de maio, início de junho, um conjunto, um círculo bíblico, são 7 encontros e nós vamos, em primeira mão, aqui na Diocese de Juína, fazer um treinamento
de forma que todos os que estão participando da Escola de Fé e Política e aqueles que se juntarão a nós na Escola de Teologia amanhã poderão ser multiplicadores para animar as pessoas das nossas comunidades a estarem utilizando esse material com que objetivo? Para resgatar a dignidade da política. Nesses últimos tempos no Brasil se tem falado muito mal da política, mas a ideia de ter um Instituto Federal de Educação Superior aqui em Juína, a possibilidade de asfaltar esse ou aquela estrada dando acesso à produção, ao escoamento às pessoas, construir um posto de saúde, um hospital nesse ou naquele município, todas essas decisões são decorrentes de decisões políticas. E se nós não nos animarmos a participar da política, a controlar mais, a impedir que o dinheiro de empresas que está proibido para essa campanha municipal realmente seja efetivo, nós vamos deixar que outras pessoas, às vezes por interesses empresariais ou até mesmo pessoais, tomem conta da política. Então, o incentivo que a Diocese de Juína, por meio do Bispo Dom Neri e ao mesmo tempo do próprio Cardeal Cláudio Umes, que está visitando, ele que preside a rede Pan-Amazônica, Eclesial Pan-Amazônica, é de incentivar essa participação dos cristãos, para que possam exercer a sua cidadania nesse período muito oportuno das eleições e para fazer com que a gente reacredite. Porque se a gente for fazer fora da política, o que nós teremos? A violência, a lei do mais forte. Então nós queremos resgatar a democracia, mas por meio da participação mais consciente dos cristãos. E o que nós vamos utilizar como luz? As próprias palavras do Papa Francisco. Então estamos dedicando uma parte do nosso encontro para estudar a palavra do Papa Francisco por meio de 2 encíclicas. A Alegria do Evangelho, que diz qual é a visão da igreja que Papa Francisco tem. E a outra sobre a Laudato Si, que significa louvado seja, onde ele toca na questão do meio ambiente. Então nós estamos preparando cristãos para que possam atuar na sociedade de forma cada vez mais consciente e não podemos abandonar a luz do Evangelho. Então, sobretudo, nós vamos trabalhar um grande bibliodrama. Nós vamos escolher como roteiro o Evangelho de Marcos e vamos perceber como que hoje o povo parece ovelha sem pastor, como que hoje muitas vezes tem atitude de cristãos que pregam a indiferença com o povo que mais sofre. Como que hoje muita gente quer ser paternalista, em vez de motivar para que o povo tome consciência, quer passar a mão na cabeça do povo e deixar que o povo fique ainda inocente nas mãos, cordeiro na mão dos lobos. E aí finalmente ressaltar a ação de Jesus. O que Jesus promove nesse evangelho? A valorização do que o povo aí tem. Quanta riqueza tem essa diversidade cultural dessa região da Amazônica, onde acolheu muitos brasileiros vindo de outra região. Como é que eles fazem para conjugar toda essa diversidade? Ao mesmo tempo, como que a gente organiza a população para que se contraponha a governos e a próprios prefeitos que são mandões locais, que querem fazer do povo marionetes. Então tudo isso nós vamos estar trabalhando no dia de amanhã para motivar que as pessoas possam efetivamente exercer o seu protagonismo, ser fermento, sal e luz nas suas comunidades e a partir daí a gente tenha uma outra prática política implantada a partir desse coração da Amazônia. Então é com esse desejo de servir essa igreja que eu estou aqui, a convite do bispo, a convite das pessoas que estão fazendo a Escola Nacional. Eu pertenço ao Centro Dom Helder Câmara, que promove a Escola Nacional de Fé e Política, e pelo Brasil inteiro a gente quer que outras escolas como essa possam surgir. E aqui nós tivemos a grande alegria da Rede Nazaré, tanto da rádio como da televisão. Quero dar os meus parabéns a essa cobertura que nós estamos tendo aqui, porque é preciso anunciar de forma moderna e dentro das novas tecnologias o Evangelho de Jesus Cristo. A gente só faz isso se a gente se organiza para ser uma igreja que comunica essa boa notícia de Jesus por meio das nossas redes novas de comunicação. Então, parabéns à Diocese de Juína, que tem esses meios para fazer chegar ao nosso povo a mensagem do Evangelho aplicada aos desafios de hoje. E por isso, então, a minha saudação, meu desejo de que vocês prosperem cada vez mais para que a nossa força do Evangelho seja efetiva aqui na nossa Amazônia legal.